Deus sobre o futuro. E nós estamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está sendo abençoado nesse domingo, dá um glória a Deus. Estão gostando da ideia ou não? Nossa Santa Ceia será hoje no final do dia, hein? Nossa Santa Ceia será no final do dia, um dia na presença. Não é uma manhã na presença, não. Hoje é o dia, tiramos o dia para Deus. Vocês vão sentir um pouquinho que eu passo todo domingo. Pode se assentar. Pode se assentar, glória a Deus. Quem aqui já foi abençoado para o seu verão? Nosso verão vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Um dia na presença para um 2025 abençoado. As estações e os tempos da vida. Vimos a estação e o tempo do verão. E agora veremos como lidar com outra estação. Até o final do dia contemplaremos as 4. Daniel capítulo 2, versículo 20. Está projetado ali para você me acompanhar. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus sempre está no controle. Você pode repetir essa frase? Você acredita nisso que você acabou de falar? Nós temos facilidade de crer que Deus está no controle quando as coisas vão bem. E nós temos uma dificuldade, que é a hora que mais precisa. Mas nós temos uma dificuldade de crer que Deus está no controle em momentos difíceis. Mas Deus sempre está no controle. E por Ele estar no controle, Ele se antecipa para que possamos vencer nas estações da nossa vida. Eu verei com você agora o outono. E o outono eu vou ver com você como tempo de transições difíceis. O tempo de transições difíceis. Abra sua Bíblia em Gênesis 37 e você vai ver um episódio maravilhoso, onde temos um exemplo de um grande homem de Deus chamado José. Esse, se você não leu o texto, pelo menos você assistiu a novela, então eu posso ir mais tranquilo, sabendo que você está por dentro daquilo que estou falando aqui. Pouco tempo depois, versículo 12. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para junto de Siquém. Pouco tempo depois do sonho, do que ele havia entendido de Deus, do que Deus faria. Mas entendeu ainda de uma forma muito de confiança, não concreta. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó. E traga-me notícias deles. Jacó o enviou. E José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os vi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, olha só o que é um momento perdido. O reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Espera aí, quem? Mas ter irmão assim tá bom, hein? Ele está indo para levar notícias e trazer notícias. Os irmãos o veem chegando e falam: tive uma ideia. Lógico que essa ideia não veio do nada, veio de um sentimento de inveja,
de não compreender o que José seria no plano de Deus. Vamos matá-lo. E eles usam uma expressão que muito nos assemelha quando o mundo nos vê. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Lá vem o crente, disseram uns aos outros. Lá vem o evangélico, disseram uns aos outros. Lá vem o que nos incomoda. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Cisterna é um poço seco. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Olha para mim. O mundo não pode apagar o sonho de Deus na tua vida. Olha para mim, a oposição, os não crentes, os perseguidores, não podem deter o sonho de Deus na tua vida. Você crê nisso? Em tempo bom a gente crê. O desafio é crer na transição de tempos difíceis, como o outono. Qual versículo eu parei? Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna, diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no numa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. E o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando o sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo, vamos lucrar aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Olha que consciência maravilhosa. Hipocrisia terrível, né? Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Você pode ler essa última frase? Outra vez. Isso é uma transição. Para onde os negociantes o levaram? Aonde era o sonho de Deus? No Egito. Aonde Deus ia usá-lo para causar um livramento para o mundo? No Egito. Aonde se cumpriria o que Deus revelou a ele? No Egito. Deus estava tomando providências. Este ano, no começo do ano, eu enfrentava algumas dificuldades como pastor e fui a Deus em oração. Aquilo estava se repetindo e eu comecei a me preocupar. Falei: Deus, alguma coisa que eu estou agindo em desagrado, o Senhor me mostra, trabalha, me mostra o que eu tenho que fazer. E insisti por algumas semanas naquela oração, até que a hora Deus resolveu me responder. E Ele me respondeu assim: deixe-me trabalhar. Eu não gostei, mas entendi. Eu não tenho que gostar das transições difíceis, eu tenho que entendê-las. Eu não tenho que gostar do que os meus irmãos estão me traindo, eu tenho que entender esse momento. E é isso que você vai aprender nessa última ministração dessa manhã. Está valendo a pena ou não? Você está aprendendo como lidar com os outonos da vida, porque eles vêm, viu? Eles vêm. Quando passamos por momentos que doem, nós temos que lembrar os princípios imutáveis de Deus. Princípios de Deus são imutáveis. O tempo muda, as estações mudam, a tecnologia muda, a capacidade humana muda ultimamente para pior. Mas Deus é imutável e seus princípios são imutáveis.
A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, olha no telão. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. É difícil de ler esse versículo, porque todas as coisas são tudo, todas elas. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. É quando nós temos que crer mais do que ver, crer mais do que ouvir e crer mais do que sentir. O que você vê diz o contrário, o que você ouve diz o contrário, o que você sente diz o contrário, mas o que crê tem que prevalecer na tua vida. O que você crê não pode ser negociado pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você ouve. O que você crê tem que estar fincado em princípio de Deus. Tem que ser firmado em princípio de Deus. José teve sonhos, e no seu sonho, ele estava de pé e seus irmãos se curvavam. O sol e a lua reverenciavam. De repente, ele vê seus irmãos o traindo. Ele falou, mas não foi isso que eu sonhei. Calma. Às vezes a gente tem que falar para nós mesmos no espelho. Calma. Calma, você que está querendo um cumprimento sem passar o processo. Você está querendo o destino sem enfrentar a viagem. José precisaria pagar para chegar no Egito, quando ele entendesse que Deus tinha um plano para ele no Egito. Deus providenciou transporte gratuito. Mas não fácil. Ninguém disse que seria fácil. Nós temos que crer mais do que ver, mais do que ouvir e mais do que sentir. Por isso, nossa vida devocional é imprescindível, relevante, necessária. Porque você fala para o pastor, eu quero. Você só demonstra que quer quando você começa a alimentar a tua fé mais do que teu estômago. Porque nossa carne não consegue acompanhar isso. Ultimamente ela anda bem fortinha. Então começa a fazê-la padecer um pouquinho, para que o teu espiritual se fortaleça. Agora há pouco, estava anunciando nosso novo devocional. Está ali à tua disposição. Não sei se vai dar para todos, eu não comprei sobrando, porque tem aqueles que não têm muita fé, até eu não tive muita fé no povo. Em Deus eu tenho. Você vai ver que eu optei por um devocional mais curto, com mais espaço para você escrever. Porque devocional não é o que você lê, é o que você pensa do que você lê. O que está escrito é o devocional do autor, não é o teu devocional. O autor te leva a refletir, mas o teu devocional é aquela reflexão na tua vida. Então nós temos que crer mais do que tudo isso. Mais do que ver, já acordo olhando. O que é isso aqui? Estou esticando o braço porque você vai entender quando chegar na minha idade. Você estica, porque está sem óculos ainda, ou sem a lente, e olha, meu Deus, já estou cedo. Misericórdia, o Palmeiras vai perder o campeonato. Ai! Pronto, já trouxe uma dezena para a carne já. Só sobrou isso para nós torcer, porque os times de Campinas vão jogar agora na Praça do São Bernardo aqui. Perdi o rumo. Quando nós temos que crer mais do que ver, nós temos que crer mais do que ouvir, nós temos que crer mais do que sentir, nós temos que ter as coisas de Deus muito fortes dentro de nós. Porque senão nós vamos sucumbir nas transições difíceis, e elas vêm. Eu compartilhei com você uma minha, que estava enfrentando no início do ano. Uma transição que eu não entendia como transição, entendia como prejuízo, como problema, como uma coisa ruim.
Deus veio e falou, me deixe trabalhar. Não me explicou nada. A igreja é dele, ele não tem que me dar explicação. Mas eu queria que ele tirasse essa indecisão dentro de mim. Ele vem e me deu. E não me deu na primeira oração, não, nem na segunda. Eu tive que derramar ali bastante para que o meu espiritual pudesse ouvi-lo. Ele vem, me deixe trabalhar. Cheguei a reunir os colegas e falei, olha, eu estava aflito com situações assim, assim, assim. Então Deus falou, me deixe trabalhar. Vamos confiar. E eu comecei a ver aquele processo. Não parou imediatamente, mas eu comecei a ver Deus revertendo. E Deus fazendo tudo isso para que nós pudéssemos viver o que vivemos. Mas não só isso, para que pudéssemos estar aptos para viver o que viveremos. Daqui a pouco, nos 2 cultos que restam, eu vou falar para vocês sobre o tema do ano 2025, o mover do Espírito, o ano do mover do Espírito. E o mover já começou hoje, né? Mas será um ano com maior ênfase no mover do Espírito. Coisas novas surgem como dores de parto. Eu não queria usar essa expressão, mas todo o tempo que eu estava estudando sobre isso, a imagem que Deus me mostrava era de uma mulher com dores de parto. Uma mulher em trabalho de parto. Gênesis 37, 19 e 20. Texto que nós lemos, eu estou só aplicando e explicando. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Coisas novas surgem com dores de parto. José tinha promessas de Deus sobre sua vida. Ele esperava o melhor. Eu já acompanhei o parto, lógico, do meu filho. Já acompanhei alguns de pessoas próximas e já acompanhei alguns também de pessoas da igreja. Não ali na sala, mas um momento. E quando chegam para mim, antes, 9 meses, ou 6, ou 7 meses, 8 meses antes, chegam para mim e falam, pastor, tem uma novidade para contar. Eu já olho para o sorriso da moça e falo, tadinha. Ela fala, pastor, estamos grávidos. Eu falo, que bênção. Alegria total. Aquele sonho está começando. Agora, quando chega nos 10 últimos dias de gestação, a mulher já não tem como se acomodar. Ela já não tem posição. Ela já está chegando o momento. Até a hora em que ou estoura a bolsa, ou começa as contrações, alguma coisa acontece e eu não vejo a mesma alegria. Pastor, ela tinha que estar alegre nesse momento. Não é fácil você estar alegre com dores. Eu não estou falando para você falar que as dores são boas. Eu não estou falando para você falar que ouvir os irmãos tramando a sua morte, traindo a você, pessoas de confiança. Eles eram os irmãos mais velhos de José. Eram os irmãos mais velhos de José. E a gente tem uma admiração pelo irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que sabe mais que nós, é aquele que é mais esperto que nós, não para sempre, depois ele fica meio atrasado. Mas no início, ele é mais esperto que nós. Ele ensina-nos, ele mostra o caminho, ele fala, vai por aqui, vai por ali, que é melhor. Quem é que é irmão mais novo? Levanta a mão. É verdade isso que eu estou falando ou não? Não senti firmeza. Só porque os irmãos de José, não fique temeroso. Deus proverá uma fuga para você. É verdade. E de repente ele vê tudo se voltando contra ele. José vê que o seu sonho estava sendo combatido. Eles anunciam, quero ver o que será desse sonhador, desse sonho, o que será disso? Nós vamos acabar com esse sonho dele. E José começa a enfrentar um processo, uma transição que vinha com dores. Ele esperava o melhor para os seus sonhos. Ele esperava o melhor, pois os seus sonhos eram grandes. Mas no melhor destino não se chega pelo caminho fácil. No melhor destino não se chega pelo caminho fácil. Há um engano e há uma fé ingênua. E se é uma fé ingênua, é uma fé que vai falhar.
Nós pensamos que as promessas de Deus envolvem um caminho fácil. Jesus falou: apertada é o caminho, estreita é a porta para os que desejam seguir por esse caminho. E nós falamos: não, eu entrei na igreja para solucionar meus problemas. O pior deles você está solucionando. Mas entrar na igreja é começar a ter problema. Com os irmãos, com aqueles que você chega dizendo 2025 será uma bênção. Eles falam: mas você não viu as notícias? Você não viu como é que está essa gestão nacional, estadual, municipal, seja como for, a gente tem que achar um culpado. Você não está vendo como é que está a situação? Você fala: mas o meu ano será uma bênção. Ah, lá vem o sonhador. Você me incomoda com essas histórias. Você me incomoda com esse negócio de igreja. Você me incomoda indo para a igreja todo culto. Mãe, ele tem que parar com isso. Pai, ele tem que parar com isso. Esposa, ela tem que parar com isso. Eu não vejo uma família incomodada de alguém ir num barzinho, de alguém ir num boteco e de alguém em coisa pior. Mas eu vejo 1000 famílias incomodadas porque milhares de pessoas estão hoje de manhã aqui dentro da Igreja Batista das Amoreiras. Você está aqui, ele se incomoda se você está dando teu dinheiro aqui, se você está gastando seu tempo aqui, se você está fazendo teu pastor ficar rico, eu lhe aviso, não está. Eu estou terminando esse ano bem mais pobre do que eu comecei. Mas eu tenho uma casa do oleiro maravilhosa para ministrar a palavra de Deus. A minha riqueza é outra. E sim, vocês estão cooperando com essa riqueza. Mas ela não é só minha, ela é tua. Não é só minha, ela é tua. Como os nossos irmãos se incomodam com o nosso sonho. Porque eles não se veem no sonho. Mas eles estavam. Estavam no sonho. Eles não gostaram da posição que eles estavam. Só que eles não entendem nada de sonho. Eles não entendem que com essa cabeça eles não venceriam no Egito. Eles não entendem que com essa cabeça eles morreriam de fome, na fome mundial, do mundo regional. Do fome mundial que deu naquela época. Eles chegam e se curvam diante de quem? De José, a maior autoridade do Egito. Quem mandou José para lá? Seus irmãos. Não foi Deus. É isso que nós temos que começar a entender. As situações da nossa vida estão a serviço de Deus. Quem mandou José para o Egito? Seus irmãos. Quem planejou ele para lá foi Deus. Mas seus irmãos pensaram: vamos mandar ele para lá, vamos vendê-lo. Lucraram com aquilo para ter dinheiro para comprar a comida que José venderia para eles. Eu vou ter que me segurar aqui, porque isso aqui é coisa de acampamento. Isso aqui é coisa para chegar na casa do oleiro e eu falar umas 3, 4 horas. E eu não tenho tudo isso não. O melhor destino não se chega pelo caminho fácil. Como a mãe que está em trabalho de parto. O que faz? Você passou esses dias pelo parto da sua esposa, né? Muito lindo, seu menininho. A sua esposa também estava linda grávida, só que estava valendo por 3. Né? E foi só um que nasceu, Deus abençoe. Com certeza ela estava com medo, com certeza ela estava preocupada. Mas algo a fazia enfrentar. Algo dava forças para ela enfrentar aquelas dores, na esperança. Grita bem alto, esperança. Quem está numa transição ruim não pode perder a sua. É a esperança que te dá força para viver dias difíceis. Esperança que o quê? Que aquelas dores nunca passem? Não, que elas passem logo. Mas eu não estou aqui por causa das dores. Eu estou aqui porque sem essas dores eu não chego onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar? Esse bebezinho tem que sair de dentro de mim. E isso vai causar dores. Mas eu quero vê-lo. Eu quero pegar no colo. Eu quero interagir com ele. Eu quero vê-lo crescer. E para isso tem que passar por essas dores. As transições do outono. Parece que tudo começa a não dar certo, parece que as folhas começam a cair, porque elas caem mesmo, parece que a natureza começa num processo de morte definitiva. Não é definitiva. É apenas mais uma estação, é apenas mais um ciclo, é apenas mais uma transição.
E nessa transição, você tem que olhar para aquilo que você acredita que vai chegar. Por isso que eu falei, você tem que crer mais do que ouvir, ver e sentir. Porque no processo você ouve coisas ruins, você vê coisas ruins e você sente coisas às vezes muito piores do que você vê. Porque a dor que José sentiu não foi a dor de ser surrado, porque ele não foi. Foi a dor de ver os seus irmãos se voltando contra ele. Isso é antinatural. Irmãos, brigar entre irmãos, isso é normal. Mas quando alguém se mete, vocês se juntam como irmãos. E todo mundo, os irmãos se unem contra aquele que está atacando. Ali os irmãos se uniram contra ele. E isso doeu demais nele. E a Bíblia não me dá detalhes, a não ser na hora que ele começa a corresponder a isso. Quando ele começa a corresponder a isso, ele entra no segundo e último estágio que eu quero que você aprenda aqui. Nas transições difíceis, não negocie princípios. Eu sei, pregação de outono, ninguém diz glória a Deus. De verão vocês estavam animados, mas para que chegue a primavera, nós temos que passar pelo outono. Então não venha no primeiro culto da noite, porque no segundo vai ser fera, mas o primeiro vai ser inverno. E eu sou curitibano, eu sou traumatizado com o inverno. Então minha pregação vai ser cheia de trauma, mas Deus já resolveu, no face a face. Não negocie princípios. Princípios são imutáveis. Quando tudo está dando certo, os princípios valem. Quando tudo está mais ou menos, os princípios continuam. Quando tudo está dando errado, os princípios não mudam. Não toque em princípios de Deus. Porque quando você toca em princípios de Deus, Deus não anda com você. Eu vou te explicar bem isso. Gênesis 39, 10, 11 e 12. A mulher... Já estamos na outra situação aqui. Ele já chegou lá, já foi vendido como escravo e estava servindo na casa de Potifar. Olha só, a mulher continuava a assediar José diariamente. Não tinha lei João da Penha. Ele era escravo, aliás, ele deveria ter feito. Mas ele não obedecia à lei do Egito. Ele obedecia princípios de Deus. Ela assediava José diariamente. Mas ele se recusava a deitar-se com ela. A mulher de Potifar, o dono dele. Ou pensava ser o dono. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Até a leitura, ela usa isso como prova contra ele, o acusa, e ele vai para uma transição mais difícil. Aqui, Potifar botou a casa na mão dele, botou os negócios na mão dele. E José, aonde ele colocava a mão, a coisa ia para frente. Só que a coisa ia para frente, ele não. Porque o caminho que Deus tinha para ele era um caminho inexplicável. Eu fico imaginando os demônios que acompanharam essa trajetória. Eles celebraram aqui dizendo: agora esse camarada acabou. Embora Satanás deveria ter aprendido que o que nos mantém em vitória é o princípio de Deus e não o resultado do dia. A palavra boa para o Instagram, hein? Frase boa para o Instagram. O que nos mantém em vitória é o princípio de Deus e não o resultado de um dia. Não pode ser. Resultados de um dia, de dois, de época, são transições. E ele estava enfrentando essa transição, mas na transição difícil, não negocie princípios. José precisou fugir da mulher de Potifar. Ele obedeceu e cumpriu na sua vida princípio de fidelidade e de lealdade a Deus e aos homens. Nós não temos que ser fiéis só a Deus, nós temos que ser fiéis a Deus e aos homens, porque quem não é fiel aos homens que vê, não vai ser a Deus que não vê. Eu vejo pessoas dividindo ministérios em nome de Deus. Que Deus? Você não precisa disso para ter uma igreja. Fale comigo, eu lhe dou uma extensão. Você não precisa disso. Não, mas Deus falou. Deus é bipolar.
Deus é maluquinho. Então a palavra de Deus diz que quem habita na divisão não é Ele. Eu não posso concordar com isso. E isso hoje parece que ser uma praga. Acontece demais. Tomara que nunca aconteça aqui, conosco, não é? José podia se beneficiar, se tornando amante da mulher do chefe. Pelo jeito, Potifar era bem ausente, ele já cuidava dos negócios, olhava para a mulher e falava, é mais um negócio dele, eu cuido. A mulher ia lutar por ele, com certeza, nesse assédio diário que diz o texto, essa mulher deve ter promovido e anunciado para ele coisas extremamente vantajosas. Mas todas elas esbarravam no princípio de Deus. Como é que uma coisa pode ser boa para a tua vida se ela esbarra num princípio de Deus? Como é que um negócio pode ser bom para você se para fazer ele você tem que mentir? Como é que algo pode ser bom para a tua vida se para fazer aquilo você tem que se negar? E para negar Deus, não é possível que seja bom. Não tem como isso ser bom. José se manteve fiel, mas para ele se manter fiel ele teve que fugir. Mas o encontraram. E ele preferiu ir para a cadeia do que tocar num princípio de Deus. Acontece que a cadeia era a porta de entrada para o palácio. Satanás pensou, aniquilamos José. Deus falou, ele está no ponto, mas ele tinha que se manter fiel ao princípio. Segundo princípio que ele teve que praticar, ele teve que perdoar seus irmãos quando chegaram. Ele teve que perdoar seus irmãos quando chegaram. Não foi pela linhagem de José que veio Jesus. Se José matasse seus irmãos, ele tinha poder para isso. Ele acabaria com um plano muito maior do que o plano de vida dele. Você tem que entender que a tua vida serve a um plano maior, que é a salvação que Jesus promove. Caso contrário, você vai contra o principal princípio que Deus trata conosco. Ele perdoa os seus irmãos e ele se alinha com o princípio do amor de Deus. Mas ele não para por aí. José precisou continuar confiando nos seus sonhos. Porque imagine, desde o poço, durante o trajeto como escravo, vivendo como escravo, e agora esse golpe duro nele, sendo tido como, não mais escravo somente, mas como bandido, como marginal, como culpado. Que não foi morto só porque Deus pôs a mão, senão ele teria sido morto. E ninguém se importaria com isso. Em tudo isso, o sonho dele parecia cada vez mais distante. Mas na verdade o sonho dele estava cada vez mais perto. Quando coisas da tua vida dizem que teu sonho, o sonho de Deus para a tua vida, está cada vez mais distante, está na hora de você dobrar os joelhos e ouvir mais a voz de Deus do que a voz dos homens. Ver mais o mover de Deus do que o mover das pessoas. Ver mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Ler mais a Bíblia do que noticiário. E quando você começa a ver isso, você começa a alimentar o teu sonho. Porque nunca José esteve tão próximo do palácio do que estava dentro da prisão. Mas ele não poderia ter abandonado seus sonhos. Porque foi pelos sonhos que Deus mudou a vida dele. Ele obedeceu o princípio de continuar confiando em Deus. E ele tinha que manter isso intacto. Porque dentro da prisão, copeiro e padeiro do faraó, foram presos por castigo. E sonharam. E ele era o homem dos sonhos. Lembrem-se do que os irmãos o chamaram? Sonhador. Por que deu tudo errado na vida dele? Por isso. Mas era isso que faria dar certo. Cuidado para você não fugir do desconforto. Porque seguir o plano de Deus, às vezes implica em transições difíceis, como o outono. E são transições de desconforto. De repente chegam a ele, e ele simplesmente desvenda o sonho. E explica, você morrerá, você voltará ao teu posto e estará perto. Aliás, quando estiver lá, lembre-se de mim. O copeiro saiu e não lembrou de nada. Eu vou sair cuidar da minha vida, vou dar bola para um escravo. E ele foi cuidar da sua vida. Mas Deus
Deus atende em cima de um princípio que José respeitou. Quando ele não negociava seu sonho, lá quando seus irmãos traíram, ele falou, eu não entendo, está doendo, mas de alguma forma isso faz parte do sonho de Deus. De repente, ele vai como escravo e é vendido lá no Egito. Ele fala, de certo, Deus tem um plano para mim nessa terra, não sei qual. E quando chega a mulher de Potifar, ele fala, eu vou respeitar o princípio de Deus, porque essa mulher vai ser usada para me alavancar para mais perto do plano de Deus, porque todas as coisas estão trabalhando a meu favor. Embora seja mais difícil. Ele manteve, respeitando o princípio da soberania de Deus. Deus é tão poderoso que Deus desperta José através de sonhos. Porque Deus ia trabalhar no faraó através de Faraó sonhou 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E de repente as magras comiam as vacas gordas e continuavam magras. E assim também com espigas. O palácio, o reino mais poderoso da época entrou em colapso. E Faraó não sabia o que fazer e perderia, o mundo todo sofreria com a fome de 7 anos. De repente, quando ninguém mais sabia o que fazer, o copeiro lembrou, gente, o mundo está de olho no teu testemunho. E muitas vezes o teu testemunho hoje não tem função, mas um dia eles lembrarão, eu conheço uma pessoa que está lá dentro da Igreja Batista das Amoreiras, ela é uma pessoa de Deus, o Deus dela, eu não conheço direito, mas chame-a, porque ela dará uma palavra positiva sobre isso. Chamam José, não de qualquer jeito, dão um banho nele, raspam todo ele, porque assim era que o egípcio trabalhava. Chega diante de Faraó e ele fala, isso, Faraó, é muito simples, e explica. Faraó olha e fala, eu não vejo outra pessoa no palácio, ou em todo o meu reino, melhor que você, para coordenar tudo isso. Abaixo de mim será você, e acima de todo o reino será você. Ele é colocado no lugar que Deus preparou. E ele fala, até que enfim, chegou a minha hora. Mas não era a hora dele ainda. Ele tinha que lembrar quem ele era. Ele tinha que manter-se fiel aos seus princípios. E quando chegam seus irmãos, angústia, vingança, os capeta, vem tudo na cabeça. Mas ele volta-se para Deus e fala, o princípio do perdão. Perdoa seus irmãos ao ponto de não deixá-los nem culpados. Quando seus irmãos estão, bem chateados pelo que fizeram por ele, ele fala, não fiquem assim, porque foi para a preservação da vida que Deus fez isso. Ele reconhece Deus na ação errada dos irmãos, mas ele diz, eu não tive ação errada, eu me mantive fiel aos princípios de Deus, eu vivi o sonho de Deus, e eu ganhei galardão no céu, por ser um servo fiel a Deus. No teu tempo de transição, mantenha-se firme na esperança diante das dores de parto, e mantenha-se firme diante das tentações, das provocações do mundo. Você não pertence mais a isso. Você é cidadão do céu. E como cidadão do céu, você tem que se apegar nos princípios de Deus. Os outonos da vida são transições que nós não queremos e nem pedimos, mas queremos chegar ao destino sonhado. Queremos chegar ao destino sonhado. Então, não oscile ou desanime nas transições difíceis, pois Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. Vamos concluir com Romanos 8, 28. Coloque em pé comigo. Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? E saber. Vamos começar todos juntos agora? Vamos lá. É que também pedi muita coisa. Fique em pé, leia, respire. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Aprumou? Vamos juntos? Vamos lá. E para um pouquinho, sou eu. Quem mais? Se identifique perto da pessoa e fale, eu sou essa pessoa, eu amo a Deus. E eu não vou negociar princípios, Aí continua, e são chamados de acordo com o seu propósito de quem? De Deus.
Eu não estou aqui para viver minhas ideias, estou aqui para viver as ideias de Deus. Eu não estou aqui para cumprir o meu sonho, eu estou aqui para realizar o sonho de Deus. Que você fazer parte do sonho de Deus é garantia de tudo. Na prisão, ele era cuidado. Na casa de Potifar, ele era honrado. Deus cuidou de José, só o caminho que foi difícil. Mas em compensação, ele nunca chegaria naquele posto. Tudo foi plano de Deus. Todas as coisas cooperam. Põe o texto. Todas as coisas trabalham, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que... Você leu ali, põe o texto outra vez. Você leu ali, ó. Deus faz com... Aí, sabemos que Deus faz. Quem faz? Você tem que reconhecer na tua vida. Eu falei de um José, lá nos primórdios da igreja, sendo formatada. Agora eu cito um texto que a igreja de Roma recebeu e leu. O princípio não muda. O princípio é o mesmo. É Deus quem faz. Lembre-se que eu falei, cheguei a Deus no começo do ano. Deus, estou preocupado, Deus, estou preocupado. Deus, o que eu estou fazendo? Deus, me mostra. Deus, o que eu fiz de errado, me corrige. Deus, estou aqui, sou teu servo. Deus, tem misericórdia. Tratei melhor minha esposa, pensei que era castigo de Deus. Deus vem e fala, me deixe trabalhar. Quando as coisas da tua vida parecem que estão indo mal, Deus está trabalhando. Quando a tua vida parece que está andando para trás, Deus está trabalhando. Quando você está passando por dias difíceis, Deus está trabalhando. Quando você está passando por desânimo, Deus está trabalhando. Você não pode só abandonar a tua fé, que chegará o dia em que o Egito vai reconhecer quem você é. E mais do que isso, Deus vai reconhecer que você foi um instrumento na mão dele. Diante das transições difíceis, continue confiando. Eu preguei tudo isso, para chegar nisso. Diante das transições, dos outonos da vida, nós precisamos confiar. 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 Nós precisamos confiar. Confiar enquanto estava lá sem o sonho ser executado. Ele teve o sonho não estava sendo executado. A vida dele era uma tranquilidade. Quando o sonho começou a ser realizado, a vida dele foi de dificuldade. Mais uma vez estou falando de dificuldade. Falei na primeira, estou falando novamente. Nós não estamos em busca de facilidade, porque largo e espaçoso é o caminho, e grande é a porta, que conduz para a perdição. Ser crente e conforto não andam juntos. E nós somos iludidos muitas vezes, mas essa ilusão é anti-princípio de Deus. Ah, pastor, então eu prefiro viver aquela vida, então por que eu estou aqui para sofrer? É uma escolha. Lá você vai sofrer eternamente. Aqui, nem é tanto sofrimento, mas você enfrenta dificuldades que quem não é crente não enfrenta. Você se opõe. Você se opõe. E pessoas que eram para te amar começam a ter birra de você. Falam, lá vem o crente, lá vem o sonhador, lá vem José. E você se permanece fiel ao princípio de Deus. Outonos virão. Eu quero que você esteja preparado para eles. Os outonos virão. Nossa vida não é só verão. A nossa vida tem outonos. Os outonos virão. Mas lembre-se, é apenas uma estação que passa. As dores de parto passam. E vem a alegria do bebê. E aquela mãe que estava ali, urrando de dor. Que eu não imagino como é isso. Segundos depois, ela está com aquele neném ainda sujo. Ainda com cordão sendo cortado já no seu peito. E o ar dela volta a ser de muita alegria. Aguenta. Aguente nos dias difíceis. Suporte. Não negocie princípios. Ah, eu estou trabalhando muito. Eu mereço descansar. Converse com o seu chefe. Não, eu não vou no culto para descansar. Está descansando na coisa errada. Está descansando aonde você não se cansa, você se reabastece.
está abrindo mão daquilo que te fortalece para enfrentar a prisão, para enfrentar a traição, para enfrentar a escravidão. Ele é fortalecido nos seus tempos diante de Deus. Nossa, outro dia uma pessoa, eu e o Vande fomos fazer uma visita, já faz tempo, então eu posso contar como se fosse agora. Vamos fazer uma visita a uma pessoa que estava sem vir à igreja. Onde ela parou de vir à igreja? Em outubro do ano passado. Coincidência? Onde eu lancei a compra do acampamento. Indo para lá eu falei, Vande, a questão dessa pessoa é dinheiro. Ele falou, será, pastor? Eu falei, olha, infelizmente eu estou bem desconfiado que é isso. Chegamos lá, casarão, estrutura enorme. E a pessoa tentando me justificar que tudo aquilo não tinha valor. Eu falei, irmão, não vem aqui para isso. Eu vim aqui resgatar o que estava perdido. Ele falou, pastor, mas eu parei de ir porque chegava a hora da contribuição, eu falava para minha esposa, eu não tenho. Era compatível ele falar isso ao lugar que estávamos? Ele não sabe quem eu visito, cara. Ele não sabe com quem ele estava falando. Ele não sabe casa de pessoas fiéis que eu vou, que abrem mão de qualquer coisa para ser fiel a Deus. Qualquer coisa para ser fiel a Deus. E ele falou assim, mas pastor, eu vivo apertado. Irmão, você só está cumprindo a Bíblia. Se você não é fiel, Deus também não cuida da tua vida, não. Você está pedindo para Ele cuidar para você ser fiel. É fidelidade que chama Deus. Como resultado, e lógico, eu só estou contando isso porque eu sei que ele não voltou. Ele não está aqui. Ele se entregou a romper um princípio para ter uma vida melhor. Que vida? Não, pastor, mas ser dizimista você vai ficar mais rico. Eu não sou dizimista por causa disso. Quem começa por isso e não descobre a bênção de ser fiel, não vai longe. Não vai longe. E eu escuto isso às vezes de pessoas próximas. Ó, fulano, ó como ele tem recurso. Eu falo, olha o que nós temos. Pastor, então vai lá e venda. Não, não é meu, não é para vender. Isso aqui é para ser usado. Estamos usando, hein? Hoje, 4 cultos. Tá bom o gostinho de 4 cultos no domingo ou não? Tá bom ou não? Melzinho na chupeta, o pastor pregando os 4. Tá fácil, né? É 4 todo mundo pregando. 4 aqui, 4 nas extensões. Multiplicar o espaço físico. Vamos orar pelo nosso outono? Vamos orar. Glória a Deus. Pastor Daniel, vai lá. Irmãos, eu gostaria de começar a orar um pouco com você sobre algumas coisas